Luna Clara e Apolo 11. Corta para doravante pelo mundo, mais na frente. A saudade de aventura e os obstáculos da viagem provocaram em Doravante 2 embrulhos no estômago. Um grande e até bonito, e outro feio e mal embrulhado. Ele foi se calando, entristecendo, se largando, nem cantar cantava mais. O nome disso é apatia, parece. Equinócio ficava consternado de ver seu dono naquele estado, mas não podia fazer outra coisa a não ser galopar, galopar, galopar. Era um cavalo, mas não era burro. Sabia muito bem que gente acometida de paixão demais às vezes murcha. No dia em que encontrasse aventura, Doravante voltaria a ser feliz como era antes e, portanto, só restava a ele correr o mais rápido possível, apesar da pata manca. Vai logo, Equinócio, você já foi um cavalo mais rápido. Os dois tiveram que enxotar milhares de morcegos por aí afora, enfrentar muitos jacarés nos rios e monstros imaginários nos lagos, pois as pessoas às vezes imaginam o pior quando estão em perigo. Logo aprenderam que o único jeito de acabar com monstros imaginários é o desprezo. Para que perder seu precioso tempo se preocupando com coisas que não existiam? Já tinham motivos demais para se preocupar. Os perigos dos oceanos, por exemplo. Sempre que eles precisavam atravessar um mar, de continente para continente, o negócio complicava. Optaram por nadar os 100 primeiros metros de crawl. Depois, 100 metros de peito, 100 metros de costas, 100 metros de golfinho, mas do resto do oceano iam nadando o cachorrinho mesmo. Era mais devagar, em compensação, era menos cansativo. Os assaltantes de beiras de estrada também eram muito perigosos. Mesmo assim, Doravante levava todos na conversa. Explicava calmamente: não gosto de assaltantes. E por que não gostava? Perdeu muitas horas convencendo brutamontes mal-intencionados a se tornarem pessoas direitas, e só quando estava muito irritado dizia: se você continuar esse assalto, vou ser obrigado a partir para a grosseria. Alguns assaltantes, os mais espertos, compreendiam logo os argumentos de Doravante. Os burros e insistentes demoravam um pouco para compreender que era melhor mudar de ofício. Teve um que levou 3 semanas antes de decidir que ia parar de assaltar e ir trabalhar na padaria. Lá pelo 1000º dia, Doravante, Equinócio e a chuva, enfim, compreenderam que não ia ser assim tão fácil sua aventura. Foi quando eles chegaram num lugar que estava em guerra. Era lança, flecha, fuzil, bomba, todo tipo de ignorância, não sei quantas centenas de mortos, não sei quantos milhares de feridos. O exército dos cretinos disputava com o exército dos idiotas um trechinho de terra que não servia para nada, a não ser como desculpa. Esse pedaço é nosso, urravam os cretinos. Isso é o que nós vamos ver, rugiam os idiotas. O motivo real da briga é evidente. Era mostrar quem era mais forte. Que tolice, meu Deus! Como é que se complica ainda mais o mundo com uma estupidez dessas? Mas as pessoas estavam muito ocupadas, matando ou morrendo, e ninguém ouvia. Mais uma vez foi uma coincidência do destino que resolveu a questão. A solução caiu do céu na forma de um raio gigantesco que abriu uma enorme fenda no chão e estava tudo resolvido. Da fenda para cá, do exército dos cretinos. Da fenda para lá, era do exército dos idiotas. E acabou-se a briga. Quem quisesse mostrar para os outros como era forte, que fosse trabalhar pesado. Seria muito mais proveitoso. Trágico mesmo, ou tragicômico, foi quando eles atravessaram o deserto. Doravante, Equinócio e a chuva foram confundidos com oásis o tempo todo. Logo se formou uma fila de camelos que vieram beber água nas poças que se formavam.
Deve ter sido isso que chamou a atenção dos homens ávidos. Uma multidão sedenta capturou Doravante, Equinócio e a chuva. É a salvação! É a salvação! Trouxeram baldes que nunca tinham sido usados, ou qualquer tipo de recipiente que servisse para juntar a água. Afinal, não iam deixar passar uma oportunidade dessas. Não posso ficar aqui, pois a aventura me espera. Mas os homens não queriam nem saber. Afirmaram que eles nunca mais iam sair dali de jeito nenhum. Podiam desistir para sempre. Dessa vez, Doravante teve que partir para a tapiação e resolveu na conversa. Convenceu os captores de que Equinócio e ele não eram oásis, eram miragem, e, portanto, não existiam. Estava bom demais para ser verdade, os homens concluíam. Estavam acostumados com as miragens nos desertos. Já tinham sido enganados por visões enganosas outras vezes. Desiludidos, soltaram os prisioneiros. Ainda bem que tinham juntado nos baldes água suficiente para o ano inteiro. Os dois já haviam viajado mais de 6 anos na chuva, quando Equinócio mudou de opinião completamente. Agora era melhor seguir em frente do que voltar para trás. Já tinham passado da metade do caminho. Estavam cada vez mais perto de Desatino do Norte de novo. Não tinham que ter se separado nunca, droga, não deviam ter marcado aquele encontro. Nesse tempo, muita coisa já tinha se transformado, com exceção do amor de Doravante. Todos os dias ele pensava se a aventura ainda se lembrava dele, se ela também o procurava, se ainda era linda como antes. O nome disso é amor demasiado, parece. Ela deve estar ainda mais linda com o passar do tempo. Os anos de chuva foram desbotando a Equinócio aos poucos. O marrom foi sumindo, foi ficando só o branco, e o branco foi ficando mais branco ainda. Ele odiava isso, gostava de ser malhado, achava que estava ficando ridículo. Estou parecendo um desses cavalos que princesa gosta, pensava. Além de sensível, ele era muito autocrítico. Doravante e Equinócio passaram muitos réveillons sem champanhe e carnavais sem fantasia, e domingos de Páscoa sem chocolate. Nunca em nenhum São João soltaram fogos. Nos natais não ganhavam presentes. Mas, nos dias 21 de março e 23 de setembro, eles sempre comemoravam o equinócio, quando os dias têm a mesma duração que as noites. Nessas datas, Doravante ia a pé carregando o cavalo nas costas durante as 12 horas exatas que durava o dia. Nas outras 12 horas, eles dormiam. Doravante sonhava com aventura sempre. Primavera, verão, outono e inverno, e o tempo ia passando. Nunca tiraram férias nesses anos todos. Sofreram, andaram, se arriscaram, e muitas vezes foram salvos dos perigos por alguma coincidência que devia estar por perto. Procuravam, 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 procuravam. 10 anos depois, eles já tinham procurado 5/6 da Terra. Sabe-se lá o que é isso? Imagine que a Terra é um bolo de chocolate enorme. Agora, divida o bolo em 12 fatias. Doravante e Equinócio e a chuva percorriam, em média, uma fatia por ano. Já tinham percorrido o equivalente a 10 fatias, 10 dozeavos da Terra. Portanto, faltam mais ou menos uns 2 anos. 2 anos, 8 meses e 15 dias. Ele concluiria 2 anos, 8 meses e 15 dias depois daquele dia. Volta para Leuconíquio e Pilhério, um pouco atrás. Até que Leuconíquio pesou, ponderou, raciocinou, tentou escolher boas maneiras de ultrapassar as dificuldades do caminho. Logo percebeu que, se por um lado as dificuldades dificultavam, por outro facilitavam muito a sua vida. Por onde passava, ele sempre encontrava pessoas necessitando de rodos, capas, galochas e guarda-chuvas para o caso da tempestade voltar. Existe muita gente precavida no mundo.
Seguir doravante era realmente muito lucrativo, levando-se em consideração a definição de lucro, ganho, vantagem ou benefício. Era muito melhor segui-lo do que encontrá-lo, ora. Pilhério fez todos os discursos possíveis para tentar mudar aquela desastrada solução. Por isso foi amordaçado de novo. A carroça foi ficando pequena para carregar as moedas que seu dono ganhava vendendo artigos para a chuva pelo caminho. E o infeliz do papagaio, impedido de se manifestar por uma mordaça e cordas apertadas, ia muito mal acomodado. Doravante e Equinócio chegam a Desatino do Sul. 12 anos, 8 meses e 15 dias é o tempo que se leva para dar a volta ao mundo procurando uma pessoa. 152 meses, mais ou menos 662 semanas, 4.640 dias, contando com os anos bissextos. Doravante deu por concluída a contagem naquela sexta-feira dos ventos, 7 de julho, quando chegou pela segunda vez na cidade de Desatino do Sul, montado em Equinócio, às 10 da manhã, mais ou menos. O cavalo relinchou, relinchos de emoção, só de lembrar que foi ali, há tantos anos, que o casal se encontrou pela primeira vez. Doravante estava ansioso como nunca. Quem não estaria assim no lugar dele? Desatino do Sul e Desatino do Norte eram os 2 últimos lugares da terra onde ainda não tinha procurado aventura. Como ela não estava em nenhum lugar dos que ele procurou, todos os outros, obrigatoriamente tinha que estar em algum dos 2, pela lógica. No caso dela não estar nem cá nem lá, dava para concluir, pela lógica, que não existe lógica nenhuma. Como sempre, preferiu o otimismo ao pessimismo. Doravante escolheu pensar que a aventura estava, sim, em algum lugar. É hoje que encontro minha aventura. Quer apostar? Equinócio recusou a aposta. Detestava perder dinheiro. Sabia que ela estaria no local do encontro, com certeza. A aventura jamais teria seguido o caminho sem o marido. Naqueles 4.640 dias, ele nunca engoliu tamanha burrice de se viajar tanto para nada. Doravante abriu o mapa e deu mais uma conferida. Era isso mesmo. Se Nossa Senhora do Chega Logo ajudasse muito e a chuva não atrapalhasse tanto, daqui a pouco estariam em Desatino do Norte, completando assim uma volta inteira no mundo. Olhou em torno para matar a saudade. Na última vez que esteve em Desatino do Sul, 13 anos, 5 meses e 14 dias atrás, a cidade estava em festa, e foi ali que ele viveu os melhores momentos da sua vida, com aventura ao seu lado. Aquele povo devia ser muito animado, pois não é que a festa ainda não tinha acabado? Lá da estrada se ouvia a música tocando. Doravante se aproximou da casa de madrugada e Apolo 10, palpitando de felicidade, tremendo de medo e se balançando de dúvida. Olhando assim, dava para jurar que era um novo tipo de dança, mas era nervosismo mesmo. Afinal, suas 2 últimas possibilidades de reencontrar a dona da sua finalidade estavam quase se acabando. É muito pior ser muito infeliz do que um pouco inconveniente. Portanto, nem passou pela ideia de Doravante que, como a festa era ao ar livre, sua presença, com a chuva grudada nela, estragaria a brincadeira. Quando pulou um muro para dentro da casa, Doravante deu de cara com o salão todo inundado e um garoto indignado com aquilo. Que sexta-feira esquisita! Foi logo se desculpando. Desculpe o estrago, a culpa é minha. E daí para frente a gente já sabe. Daí para frente. Apolo 11 resolveu seguir Doravante pelo mundo. Ouviu. Sabia que existe uma coisa chamada dificuldade que mora em todo o caminho? Mesmo assim insistiu. Só vou avisar mais uma vez, andar comigo é um perigo, menino. Mas ele argumentou que nunca tinha sentido tanta vontade de querer. Por favor, pediu, implorou.
Então tá. Doravante fingiu que concordou. Logo ele vai desistir por ele mesmo. Nada melhor do que uma conclusão concluída pela própria pessoa. Esse era o seu lema. E Apolo 11 entrou em casa e anunciou a decisão para a família. Ia partir com Doravante e a chuva para Desatino do Norte. Seu pai engasgou, sua mãe tremeu, as 7 irmãs gemeram 7 nãos. O pessoal da festa se intrometeu. E terminou que eles foram. A parte mais triste foi quando foram todos até o portão. Apolo 11 detestava despedidas, mas sabia que elas são necessárias, às vezes.